tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, aviso que esta está a ser gravada para posterior publicação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa é intitulada Arqueologias Contemporâneas do Mundo Digital, com o orador Daniel Carvalho, doutorando pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com um projeto sobre arqueologia e inteligência artificial aplicado às Teoria e História da Arqueologia, em parceria com a Universidade de Barcelona. Tem-se dedicado a problemas relacionados com a aplicação de metodologias da ciência de dados para a arqueologia, a temática da automação de ferramentas e processos e a interseção entre a arqueologia digital e a arqueologia contemporânea, encontrando-se a frequentar um mestrado em Data Science na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É atualmente bolseiro do projeto 50 Layers, onde desenvolve investigação em torno da extração de dados relacionados com conceitos relevantes para a pré-história na transição do 25 de abril de 1974. Agradecemos a vossa presença. Pedimos que durante a apresentação os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. Qualquer questão, comentário ou dúvida poderão ser colocados no final da apresentação. E agora passo a palavra ao orador. Pela introdução, pelo convite também ao Centro de Arqueologia de Almada. Penso que já conseguem todos ver a minha tela. Sim, sim, Portanto, sim. Sim, eu estou a ver, sim. ahm, vou fazer no espírito do que também foi o convite, mais do que um seguimento muito lógico de início, meio e fim, uma conversa relacionada com algo que tenho investigado nos últimos tempos, que classifico como sendo arqueologias contemporâneas do mundo digital. Ahm, e fundamentalmente porque ao longo do tempo e tendo trabalhado com alguns elementos do que poderia ser chamado uma arqueologia contemporânea, que já de si é um tema complexo e difícil de pôr em balizas cronológicas. Tenho trabalhado com bastante tecnologia e com alguma dessa tecnologia sendo particularmente avançada, e no ramo da inteligência artificial, tenho-me deparado com um fenómeno em que realmente existe um abismo no modo de como estamos a compreender estas tecnologias. Existem até um termo no que toca à inteligência artificial e aos modelos de aprendizagem profunda, que se chama o black box, portanto, uma caixa negra. Portanto, e não se compreendendo, às vezes, muito bem como é que estes modelos e como é que alguma tecnologia das mais avançadas está a funcionar, o que eu me perguntei foi realmente se poderíamos fazer uma arqueologia desta tecnologia muito recente. Uma arqueologia desta eletrónica, destas peças tecnológicas, para tentarmos perceber um pouco o que é que está em causa, como é que isso impacta ao mundo, e como é que nos impacta a nós, enquanto arqueólogos, enquanto historiadores, enquanto sociólogos. Portanto, eu peço desculpa que esta apresentação às vezes vai ter algumas partes em inglês ou em português, mas existem alguns termos que até não têm uma tradução completamente direta. Ahm, e no meio destas reflexões, o que procurei realizar foi um estudo que irei falar um pouco mais à frente, um estudo que tinha como objeto artefactos eletrónicos. Portanto, não é algo que estejamos muito habituados a ver. Normalmente são outras cronologias, o grande sumo da arqueologia, mas também, como vos irei mostrar, existem já várias propostas neste sentido, e acho que é interessante começarmos a verificar que pode haver uma certa tendência, uma nova tendência que esteja a surgir para verificarmos a existência de outros tipos de artefacto. Portanto, e no meio de todas destas questões, uma questão principal surge que é: o que é o futuro desta arqueologia contemporânea? Ou seja, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, o que é que será essa arqueologia contemporânea? O que é que estaremos a escavar? O que é que estaremos a investigar? E será que esse futuro está assim tão longe? Será que estamos a falar de décadas? Será que estamos a falar de anos? Ou será que já, neste momento, já temos outras formas de arqueologia contemporânea que estão a surgir? Existem algumas propostas, nomeadamente por Whitmore, de que existem artefactos que se tornaram
que é como o autor classifica como hipantrópicos. Ou seja, são artefactos que estão relacionados com algum tipo de quantidade que é quase monstruosa. E nestes termos, por exemplo, o lixo contemporâneo que produzimos seria um artefacto hipantrópico. Porquê? Porque já está imiscuído, em todos os setores, da humanidade até, mas mais do que isso, já está nos nossos corpos, está na nossa vida, está em tudo o que fazemos e em tudo o que temos e em tudo o que produzimos. Portanto, estas monstruosidades, parece que estão cada vez mais a infiltrarem-se e a barreira entre o que é um artefacto, e o que é o nosso corpo, o que é, a nossa identidade, começa a ter cada vez mais fronteiras diluídas. Existe já muito trabalho sobre isto no ramo da filosofia, e da história conceptual, mas achei interessante e acho interessante considerar estes aspectos quando falamos de uma arqueologia contemporânea. E depois, realmente, e falando nisso, e trago a seguir e explicarei mais à frente em pormenor, são outras formas de refletir sobre a agência, são outras formas de refletir sobre a memória, que já não é uma memória, se calhar, como a concebemos, analógica, é já uma memória digital que vamos buscar aos nossos artefactos. O peso de tudo isto, do peso do digital, ou seja, mesmo estando num ramo da internet ou de algo que não é tangível, a realidade é que tudo isto tem um peso real, e tem infraestruturas e tem artefactos, e há uma grande produção do digital no nosso mundo material. E finalmente, algo que tenho trabalhado também ultimamente, uma definição de colonialismo tóxico. Ou seja, que este digital e estes artefactos digitais, possam estar ligados a novas ou não tão novas práticas de colonialismo, e que esse colonialismo é tóxico porque estes materiais, como vou explicar à frente, normalmente ligados ao digital, têm associados muitos produtos químicos que são bastante lesivos para a saúde. Portanto, estes são alguns dos temas que irei falar mais à frente, mas antes disso, hum, vejo-me sempre constantemente a ir atrás à arqueologia contemporânea, analógica, e ir à Garbology e ir aos Modern Material Culture Studies, que devemos muito. hum, para perceber até não só o que é isto de uma arqueologia muito, de cronologias muito recentes, mas também o que é a própria arqueologia, ou seja, o que é que nós queremos saber, o que é que nós queremos descobrir. Isto é o William Ratz a escavar, os aterros perto de Nova York, e que acabou por fazer uma garbology desses aterros e descobrir coisas fantásticas como o consumo de carne per capita, como é que os alimentos se conservavam ou não, que os jornais e o papel afinal não se degradava, tal como se pensava naquela época. Portanto, estes estudos que eram antropológicos na sua essência e que vieram da Universidade do Arizona, acabaram por pave the way para uma arqueologia contemporânea mais sólida, e eu diria até para uma arqueologia mais sólida no geral, que é o que é que nós queremos descobrir e o que é que nós queremos fazer com estes resquícios e vestígios do passado. Um, Portanto, isto são algumas coisas que eu falei ainda há pouco. E neste caso, estas lixeiras eram extremamente ativas, portanto, estas equipas escavavam ao lado de máquinas que continuavam a fazer o aterro. Todos os dias chegava nova informação, camadas estratigráficas eram destruídas e criadas no mesmo dia. Portanto, era um problema arqueológico completamente alucinante. E é muito interessante ver, é quase como se fosse um tutorial de uma arqueologia a acontecer em tempo real. E acho que este é um bom exemplo e é uma boa inspiração, para depois começarmos a pensar como é que vamos definir uma arqueologia contemporânea, e se essa arqueologia contemporânea é diferente,
na sua essência, da arqueologia romana, da arqueologia moderna, da arqueologia medieval, da arqueologia pré-histórica. Um, eu também me vejo novamente a ir constantemente procurar definições e tentar perceber se pode haver uma definição clara de arqueologia contemporânea. Por vezes, olho para esta definição que é de Bailey, que vos vou mostrar a seguir. Escavou algo que normalmente não se está à espera, que realizaram uma escavação da carrinha que os levava a uma escavação da Idade do Ferro, portanto, fizeram uma arqueologia contemporânea do próprio transporte, como eu vos irei mostrar, um, e começaram a questionar-se se realmente se existiria uma diferença, por exemplo, entre escavar uma Ancient Chariot ou uma Ford Transit Van a nível de motivação, de método. Portanto, existe sempre aqui uma clivagem grande entre será que a arqueologia contemporânea é completamente distinta de outras arqueologias? Será que é tudo arqueologia na mesma e muda apenas a cronologia? Será que os métodos mudam? Portanto, todas estas questões são muito complexas e estão na ordem do dia, porque não estão completamente resolvidas. E será que, se é que algum o estarão? Mas é interessante verificar isto porque acaba por ir. O debate, no fundo, é sobre a identidade da arqueologia. Hum, Se concordamos com esta definição ou não, depois também tudo isso tem várias camadas. Neste caso, eu acho que não é de toda a mesma coisa tratar uma Ford Transit com um artefacto romano neste caso, mas a realidade é que existem alguns pontos de contacto que podem ser explorados. Neste caso, isto é a escavação da carrinha, os componentes da carrinha, que são ah, tidos como unidades estratigráficas e são explorados estratigraficamente. Portanto, isto é um estudo seminal de como algo neste âmbito mecânico e contemporâneo se faria. Um, e depois a escavação do próprio motor, o número de artefactos que estão associados dentro da carrinha com o motor, com as falhas de motor, portanto, tornar um diagnóstico de algo que é completamente trivial, a carrinha que nos leva à escavação, num estudo arqueológico. Um, e foram também um pouco mais além, e eu gosto sempre de ir buscar esta imagem, porque na hora de descobrir, por exemplo, de onde é que vinham os componentes que formam a carrinha, fizeram palinologia e foram buscar aonde é que estes componentes poderiam ter passado com este tipo de estudos. Portanto, lá está. Aqui foi, e este estudo teve críticas muito grandes, por um lado, e por outro também teve uma boa recepção noutras esferas, mas no fundo o que está em causa e o porquê de eu vos trazer isto é que realmente algo que parece completamente do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, pode ser explorado a um nível profundo com uma metodologia arqueológica. Um, e isto tudo, até agora que eu vos tenho falado, não tem propriamente o digital embutido. Quando tiver o digital, este problema ainda se vai adensar mais, porque existem vários componentes do que se diria que é uma arqueologia digital, e isto nem sempre é sinónimo de arqueologia contemporânea, de arqueologia do digital, de arqueologia dos média. Portanto, existe toda uma gama de definições e de sub-áreas que às vezes têm como sinónimos e muitas vezes não o são. Ou seja, a arqueologia contemporânea, no fundo, englobaria tudo isto. Uma digital archaeology não é só, ou quase nunca é, uma arqueologia do digital, é uma arqueologia feita por meios digitais. E se quisermos argumentar muito a fundo, qualquer forma de arqueologia nos dias de hoje tem uma componente digital, quer seja a nível de método, quer seja a nível de comunicação, como estamos a fazer aqui. Portanto, é mais abrangente nesse sentido. Ahm, e depois existe a arqueologia dos média, que está muito relacionado com, com os estudos de média, estudos de comunicação,
e com artefactos eletrónicos. Um, e algo que eu vou falar mais e vou mais entrar por essa via, que é a arqueologia do lixo e do lixo digital. Mais concretamente, irei falar de uma arqueologia do lixo eletrónico, que, como irei defender à frente, é o que eu acho que eventualmente uma arqueologia contemporânea se transformará rapidamente, porque lá está, vamos entrar por estes artefactos que são monstruosos. E realmente a maior produção que temos agora são de artefactos eletrónicos. Telemóveis, cartões de crédito, eh, até aquelas scooters ou bicicletas que vemos espalhadas nos meios urbanos e que muitas vezes se transformam em lixo muito rapidamente. Qualquer lugar onde olhemos, este lixo parece que está cada vez a agrupar-se mais e a criar depósitos. E, talvez contrariamente ao que se pensa, este tipo de lixo muito dificilmente ou quase nunca desaparece. Portanto, isto é um testemunho da nossa civilização atual e das sociedades, especialmente ocidentais e muitas sociedades orientais, que têm uma grande produção de lixo eletrónico, um grande consumo, acabam por gerar este novo panorama do que se poderá tornar a arqueologia contemporânea. E, na senda disto, não significa que estejamos a falar de algo que seja completamente inovador. Porquê? E como vos dei, e vou-vos mostrar alguns estudos, ou algumas imagens de alguns estudos, isto já se faz há algum tempo. Portanto, Moshenska decidiu, num âmbito de uma intervenção de arqueologia contemporânea a uma escola, escavar um pequeno setor. A intenção era tratar de práticas quase de práticas sociais relacionadas com recreios de escola, e de repente depara-se dentro de uma unidade estratigráfica com uma pendrive. E essa pendrive depois lança uma nova questão, que é, isto efetivamente é um artefacto de uma intervenção arqueológica, mas tem lá dentro informação muito provavelmente ou sobre alunos ou sobre professores. Tudo isto levantou uma grande questão sobre como é que nós deveríamos tratar isto. Se deveríamos tratar isto normalmente, portanto, validar o artefacto, tentar extrair informação dele, ou então desconsiderar por completo e nem sequer registá-lo. Como se vê pela fotografia, a primeira opção foi a que foi tomada pelo autor e isto foi classificado como sendo um artefacto arqueológico. Surgiu depois o segundo problema, que era, se abrirmos a informação que está cá dentro, vamos ir ao encontro de um problema de privacidade, que é um problema gigantesco no que toca à arqueologia contemporânea, mas muito mais ainda quando se torna, como eu vou mostrar à frente, quando estamos a falar de arqueologia de um lixo eletrónico ou de artefactos eletrónicos. Para entenderem também, este problema nunca se resolveu. Portanto, este artefacto foi só tido como sendo uma pendrive e os seus conteúdos foram explorados ao mínimo para não entrarem em problemas de dados sensíveis, de dados de menores, neste caso estávamos a falar de uma escola. Portanto, aqui já se começa a ver que existem várias complexidades relacionadas com isto. Depois, e no âmbito do que se chama do arqueogaming, ou seja, de uma arqueologia dos jogos, dos videojogos, que também é já algo que existe há algumas décadas, hum, foi explorado um aterro de jogos da Atari, hum, que era um jogo do ET, do extraterrestre, que vendeu muito mal e, portanto, esta empresa o que decidiu fazer foi abrir valas no México e pôr todo o seu produto lá. Nunca se descobriu até 2013 e foi recorrentemente escavado entre 2013 e 2014, nunca se tinham descoberto estes depósitos. E eles foram escavados por equipas de arqueólogos de modo a recuperar esta informação e este legado, neste caso relacionado com uma empresa de videojogos,
mas relacionado fundamentalmente com uma quebra ou uma falha num abastecimento, que trouxe perdas económicas a um setor de videojogos. Portanto, neste caso em concreto, tratou-se esta intervenção como sendo uma intervenção arqueológica relacionada com um problema económico e um problema social. Ahm, Esta escavação envolveu várias equipas, várias máquinas e consideráveis financiamentos para ser empreendida. Ahm, Mais recentemente, e cada vez mais, o lixo e o lixo de um ponto de vista arqueológico tem sido cada vez mais tratado a todos os âmbitos cronológicos. É o caso deste livro do Archaeologies of Waste, que trata o fenómeno do lixo desde o Paleolítico até ao lixo nuclear. Portanto, é uma visão completamente diacrónica do que se entende por lixo que é dispensado pelas várias sociedades, em vários locais e em várias geografias. Portanto, também a arqueologia e a arqueologia do lixo eletrónico vai beber muito a esta vertente. Depois existem estudos, hum, também relacionados com uma arqueologia e muitos também com uma antropologia dos média, neste caso relacionados com periféricos e com artefactos relacionados a computadores. Neste caso, o que se tentou fazer neste artigo foi uma tipologia dos ratos de computador, que é uma memória que se tem perdido bastante, e os autores demonstram-no, em que existe muito pouca já documentação sobre vários destes artefactos, portanto, tentam mesmo recuperar ainda museus locais, de colecionadores, de arquivos históricos que têm os manuais de origem. Portanto, esta tecnologia que não nos parece assim tão distante de nós já está efetivamente a desaparecer. Portanto, isto é um dos argumentos pelos quais estes estudos se fazem e podemos olhar para isto e pensar, mas porquê? Porquê fazer uma coisa quase que parece absurda? Portanto, os ratos é uma coisa que nós usamos hoje, todos nós temos agora, neste momento, um rato aqui connosco para fazer esta apresentação, para trabalhar com o Zoom e tudo mais. Para quê? Isto é algo que está tão inerente e tão intrínseco no nosso dia a dia, mas a realidade é que tem vindo a desaparecer, e esta memória. Esta memória digital desaparece se calhar até mais rápido do que outros tipos de memória que estamos mais acostumados. E depois, finalmente, e antes de passar para o caso de estudo, hum, muitos estudos e muita preocupação que se relaciona com as sociedades e com as pessoas que se relacionam com estas formas de contemporaneidade. Portanto, os agentes que acabam por recolher e viver do lixo que é levado, por exemplo, para países do sul global, e como é que isso acaba por impactar na vida destas pessoas. E como eu irei falar um pouco à frente, não só impacta, como muitas sociedades e comunidades são completamente evisceradas ou refeitas à face deste fenómeno do lixo eletrónico. Portanto, a nível social, a nível político, a nível geográfico, hum, na minha visão, tudo isto tem, e na visão de já muitos autores, tudo isto tem muito interesse de um ponto de vista arqueológico, porque só nesse ponto em que estamos a lidar com materiais, com artefactos e com um ponto de vista que é inerentemente arqueológico, é que estamos a conseguir refazer rotas de como é que o lixo vai de ponto A para ponto B, de pensar como é que este lixo entra na cultura, como é que entra, por exemplo, no vestuário, como é que impacta a nível de saúde. Portanto, tudo isto tem um fundo de interesse para a arqueologia. E nesse sentido, um estudo que procurei realizar, de uma amostra bastante grande de lixo eletrónico,
que consegui desviar, e isso é mesmo o termo da palavra, porque este lixo eletrónico muitas vezes está associado a atos de revenda e a atos de despejo que normalmente, ou quase sempre, nunca são legais, desviar uma grande amostra de centenas de artefactos relacionados com, que se classificam como lixo eletrónico, com componentes de computadores. Portanto, isto é, no fundo, um mote, quer para esta reflexão, quer para esta apresentação. Portanto, o que estava em causa era, tínhamos um contexto, selado de artefactos que não sabíamos de onde vinham, o que eram, embora a caixa sendo transparente já conseguimos perceber que são componentes eletrónicos e já tendo algum conhecimento prévio, conseguimos imediatamente detectar alguns componentes de computadores, mas não sabíamos na sua totalidade o que era, mas sabíamos que eram às centenas. Portanto, tínhamos uma amostra que estava selada. Não saberíamos se estava selada há muito tempo ou não, mas a realidade é que tínhamos uma quantidade de artefactos que, como se veio a descobrir, tinham uma componente temporal bastante dispersa. Tínhamos artefactos de 1987 até 2022. Portanto, tínhamos esses artefactos todos dentro da mesma amostra, o que se veio tornar muito interessante de verificar, porque tivemos a oportunidade de, por exemplo, ver como é que alguns componentes de computador evoluíram ao longo deste tempo, porque tínhamos quase que um exemplar para cada ano. Portanto, não sabemos como é que esta amostra se gerou, muito provavelmente nunca saberemos, mas assumiu-se como sendo uma amostra ótima para fazer uma análise exploratória neste sentido. Ahm, e, e como se devem relembrar, de há uns slides atrás, houve um problema em estudos com a questão das pendrives, e neste houve um problema ainda mais profundo, porque estamos a lidar com discos de memória, portanto, discos rígidos. Não sabemos se estes discos rígidos, por exemplo, contêm informação sensível ou quase com um cartão de identidade de muitas pessoas. Basta fazermos um exercício. Se nós, neste momento, cada um de nós, retirasse o seu disco externo ou o seu disco interno do seu computador, que informação é que nós estaríamos dispostos a que fosse estudada a um nível arqueológico, a um nível histórico? Portanto, aqui entramos novamente num problema de privacidade e de um problema de identidade. Tínhamos vários artefactos destes. Muitos deles, estavam danificados a um ponto que já não seria possível sequer recuperar qualquer informação, mas outros estavam praticamente pristinos. Portanto, e depois isso tem toda uma outra componente tecnológica que é necessário ligar e conectar, mas é possível extrair destes discos a informação se os seus componentes estiverem praticamente intactos lá dentro. Punha-se a questão: abrimos este disco e estudamo-lo à luz da arqueologia ou não? Optámos por não o fazer porque realmente, e consultando a lei, é uma quebra atual da privacidade de dados, mas que leva a questionar-nos sobre o que é que a arqueologia e o que é que uma arqueologia contemporânea fará sobre estas questões. E o que é que nós, enquanto sociedade, estamos a fazer também para proteger estes dados? E muitos destes discos vão parar a países do sul global, como países como a Guiné, Nigéria, em que por vezes se escava discos externos que vêm da Europa e de muitas empresas que, dentro do quadro de destruição de dados, procuram ver-se livres de documentação ou destes tipos de materiais, quer porque eles estejam obsoletos, quer porque já não sejam relevantes para as empresas, e depois vão parar a aterros na Índia, na Nigéria e nestes países. E várias pessoas e algumas associações
relacionadas com o meio ambiente, como eu irei mostrar um pouco mais à frente, já têm recuperado esta informação e têm contactado essas próprias empresas a dizer: cuidado, temos os vossos dados num país muitíssimo mais distante e muitos anos depois. Portanto, a persistência destes tipos de artefacto são muito, muito grandes e podem ter consequências bastante graves. E isto tudo faz-nos questionar a nível do que nós entendemos como sendo a memória. Porque, e todas estas tecnologias que nós utilizamos acabam por criar uma cópia do que, do que nós somos, do que fazemos, do que queremos ser, do que queremos fazer. Um problema que tem surgido agora na questão da inteligência artificial, como todos saberão, é que os nossos dados são utilizados muitas vezes sem nosso consentimento. E os modelos são treinados sem o consentimento de que estamos a dar os nossos dados. Neste caso, o que acontecerá e o que aconteceu neste caso em concreto, das drives, é também estes artefactos persistem além do nosso consentimento. Portanto, se nós mudarmos de portátil, mudarmos de computador e não nos desfizermos realmente de todas as nossas memórias que estão lá embutidas, arriscamos a que uma cópia digital nossa possa eventualmente ser alvo de um desvio ou até de um estudo arqueológico. Portanto, aqui é uma fase bastante complexa e, na minha visão, bastante interessante de um problema que está a começar agora, mas daqui para a frente vai se intensificar bastante. Hum, e depois é tudo o que está relacionado com isto, ou seja, este lixo eletrónico e a internet, tudo o que consideramos como sendo coisas que não estão propriamente dentro da nossa vida cotidiana, como lixo, ou seja, estão como consumo e como produto, é uma visão que é bastante ocidentalizada do problema, porque estes componentes exigem uma destruição muito grande de ecossistemas por mineração de componentes e de elementos químicos que vão alimentar os nossos computadores, os nossos telemóveis, e que estão no centro de muitos conflitos relacionados com a geopolítica. Também já existem vários livros sobre esse tema. Portanto, tudo o que consumimos e tudo o que temos, e que damos quase como adquirido, tem um enorme peso, quer para o planeta, quer para muitas populações locais. Um, Isso faz-nos questionar o peso, por um lado, que isto tem a nível dos produtos que se forma e dos vestígios que cria, mas, por outro lado, o peso também do que sustenta tudo isto. Ou seja, nós não temos simplesmente um computador, nós temos um computador que necessita, por exemplo, de um router. E esse router tem de estar ligado a uma torre de telecomunicações, e a torre de telecomunicações tem de estar ligada a um sistema elétrico e por aí em diante. Portanto, existe toda uma rede que está associada a este tipo de artefactos, e mesmo quando estes artefactos se tornam lixo, esta rede persiste. Um caso muito, muito óbvio, é os satélites, por exemplo, que circulam na órbita terrestre, em que muitos deles já não se encontram a funcionar e se transformam como lixo, mas permanecem na rede dos sistemas de satélite, porque é muito mais custoso, simplesmente livrar-nos deles. Portanto, quando algo se transforma em lixo eletrónico e quando algo começa a entrar na esfera do que potencialmente pode ser o arqueológico, a realidade é que existe toda uma estrutura que também pode ser analisada e deve ser analisada para compreendermos tudo isto o melhor possível, que persiste. E isto é algo que temos de ter em conta. Um exemplo muito claro é o mesmo artefacto, por exemplo, é revendido 4 vezes neste caso. Portanto, esta RAM, ou no mínimo
terá alimentado um computador e no máximo pode ter alimentado quatro. Onde é que estes computadores estão? Porque é que este artefacto foi revendido várias vezes? Porque é que foi utilizado várias vezes? Não se trata só de isto ser o lixo, trata-se também de que este lixo gera mais lixo. Portanto, a questão do hipantrópico, a questão de que isto tudo são monstruosidades que não estamos completamente à espera que sejam. Um, Isto foi uma análise engraçada porque realmente depois tivemos de ir buscar estudos de arqueologia, e estudos de arqueologia romana, um, quase que a teoria e a metodologia de como veríamos um artefacto a ir de um sítio para o outro e como é que chegávamos a alguma conclusão. Neste caso, foi por indicadores relacionados com códigos de barras e com a linguagem que estava nesses códigos de barra e as datas. Portanto, é muito interessante depois ver isto tudo a acontecer e temos um artefacto que foi vendido na Alemanha em 2007 e depois foi revendido em Portugal em 2020. E porquê? Não sabemos, mas efetivamente acontece. E finalmente, e de modo a encerrar depois esta conversa, um tema que é bastante pesado e é bastante controverso, que é de algo que foi já denominado por Kendet como colonialismo tóxico, ou seja, o facto de estarmos a exportar este tipo de artefactos de lixo eletrónico, hum, não é simplesmente algo que se possa ver como neutro, no sentido em que estes artefactos vão impactar por completo quem os recebe. E as lógicas e isso está bastante documentado, as lógicas de recepção deste tipo de artefactos são bastante desiguais. O, o norte global, os países denominados mais desenvolvidos, normalmente produzem e consomem uma grande parte destes recursos, e depois, quando esses recursos se tornam obsoletos, esses são exportados e são vendidos, no fundo, a países que têm uma necessidade maior de se reequiparem ou de matérias-primas, de reobterem matérias-primas através desse lixo eletrónico. Isto cria situações limite em que temos populações que são completamente arrasadas pelos químicos e pelos metais tóxicos e pesados que se encontram nestes tipos de artefactos. Portanto, existem aldeias no Ghana, por exemplo, que estão tão completamente poluídas pela recepção deste tipo de artefactos que a terra torna-se uma terra queimada, no fundo. E os lençóis de água do mesmo modo. Isto leva a uma proliferação de doenças inúmeras, nomeadamente cancro, e especialmente cancro dos pulmões, porque este lixo tem de ser queimado para ser processado e para se retirar algum tipo de matéria-prima. Portanto, estas pessoas, para eles, isto é arqueológico, é parte do cotidiano e são extensamente afetadas por isso. O que ao longo deste estudo se me veio cada vez mais à cabeça é que realmente o facto de analisarmos isto não é só uma investigação a um nível académico, mas é uma investigação a nível humanitário, no sentido em que podemos realmente verificar, como é que o lixo chega de um sítio para o outro, e se for necessário, estar em concordância com as autoridades e com as associações ambientais para prevenir que situações destas, ou para tentar colmatar, porque tudo isto tem realmente interesses e questões políticas muito fortes por trás, tentar colmatar estas situações. Um, estes, este- Estes trabalhos de visão e de ida ao terreno são muitas vezes empreendidos pela Basel Network, que é uma das principais associações de defesa do ambiente e que estão relacionadas com
este impacto do lixo eletrónico e do lixo no geral. hum, e realmente o que se constata é que existem cidades, comunidades que são construídas com o lixo. Existem cidades na Índia que, por exemplo, as paredes são feitas com televisores antigos. E um televisor antigo, do ponto de vista ocidental, não é um televisor que já não funcione. É um televisor que, por exemplo, já não esteja tão na moda. É um televisor que se considera obsoleto no sentido em que já não está, a cumprir aquela norma social do que é uma televisão nova. E isto é muito importante e é muito interessante de verificar, porque muitos deste lixo eletrónico nem o chega a ser. São coisas que funcionam, mas sem uma estrutura e sem uma recepção de vida, estas populações acabam por receber verdadeiros presentes envenenados, no fundo. Hum, Portanto, e acabando esta conversa para irmos para debate, eu diria que o que está em causa é um pouco, quer o nosso futuro, enquanto compreendermos que tipos de artefacto é que estamos a criar, mas é também como é que a arqueologia pode ajudar a compreender isso. Como é que a arqueologia contemporânea pode continuar, e já tem servido muito neste sentido, mas pode continuar a melhorar as condições das sociedades contemporâneas e a ser uma voz ativa, não só num estudo académico, mas num estudo, tal como foi na Garbology, que impacte diretamente o nosso cotidiano. Portanto, eu diria que, e no fim de tudo isto, se o que for necessário em termos de mensagem ficar, é como é que a arqueologia pode servir o mundo contemporâneo através da arqueologia contemporânea. E com isto, eu diria que, mais do que pensarmos, como no início fizemos, qual é que seria o futuro da arqueologia contemporânea, é simplesmente não esperar. É fazermos arqueologia como temos feito, hum, e procurando inovar e pensando que existem outros tipos de artefactos, existem outros tipos de arqueologias que possam ser feitas e que elas não são a questão de serem mais esotéricas ou menos esotéricas, ou diferentes, ou não estarem tão alicerçadas institucionalmente. Hum, É simplesmente ver o valor que se retira disto, e se tiver valor, e se continuar a fazer parte da identidade da arqueologia, então eu diria que mais do que esperar é simplesmente fazer. E com isto agradeço o convite e estarem todos aqui a ouvir a minha comunicação. Muito obrigado. Agradecendo novamente a palavra ao Daniel pela esta apresentação, estando agora aberto o espaço de debate para qualquer questão, dúvida, comentário. Podes, por favor, desativar a tela partilhada? Ah, está bem. Obrigada. Obrigada. Uhum. Posso falar? Sim, sim. Boa tarde, Daniel. Foi um prazer ver-te novamente e obrigado por esta comunicação. Uh, e não só o lixo eletrónico é um lixo muito valioso. É lixo que as empresas é mais fácil descartarem, sobretudo pode ser mundo, estes componentes não são obsoletos, muitas vezes nem sequer são velhos, mas estão fora de moda, como tu disseste há um bocado. Porque muitos componentes desses têm elementos valiosos e em vez de estarmos a ir mineral, ir às minas, ir destruir o ambiente, talvez fosse mais fácil recuperá-los através destes componentes. Então, isso também é uma questão de economia, no mundo onde nós vivemos. É o lixo, é os tecidos também. Há um grave problema com os tecidos descartados para muitos países. Eh, Isto é, Pronto, é interessante ver essa perspectiva da arqueologia. Eu vejo também na perspectiva da economia e da ecologia, porque no mundo ideal este lixo não devia de aparecer, não devia de existir. E,
quase todos estes componentes metálicos são reaproveitados, podem ser utilizados novamente noutros componentes. Eh, mas pronto, é este o mundo e convém alertar as pessoas de que estamos a contribuir para um mundo muito mais poluído, muito mais poluente, eh, e estamos a gastá-lo. Estamos a desgastá-lo e a gastá-lo rapidamente, como sabemos. Pronto, para já era só isso. Sim, realmente o que está em causa são as economias circulares, que muitas vezes se tentam fazer com este tipo de artefactos, porque existem muitos metais como o alumínio, por exemplo, que tem uma taxa de reciclagem praticamente perfeita, a 100%. Um, o que fica em causa, ou seja, eu concordo em absoluto, isto é um problema que vai muito além de uma visão arqueológica e precisa de várias visões. O que está em causa é o conhecimento, como é que nós chegamos ao conhecimento, de quando isto se deixa de saber a nível das rotas, por exemplo, que está a tomar. Porque e há muitos estudos de geografia deste tipo de lixo e também dos tecidos e de outras matérias-primas que muitas vezes se perdem pelo caminho. E nós não sabemos onde é que realmente está. Sabemos onde chegam, sabemos de onde vêm, mas no meio nós não sabemos. E a arqueologia, neste sentido, parece-me ser, tal como a antropologia, parecem-me ser dois modos interessantes de tentarmos montar o puzzle, no fundo. Perceber no meio como é que conseguimos reconstituir o caminho, porque já estamos tão habituados a tentar, com tão poucos dados, reconstruir tantos caminhos. Do que me vem imediatamente à cabeça é pré-história. Portanto, com tão poucos dados, tentamos reconstruir dietas e como é que as populações se movem, como é que os artefactos chegam de um lado para o outro. Portanto, para mim, o que me parece é que, para além de todas estas visões, acho que a visão arqueológica pode ajudar neste sentido. Esta temática tem para mim dois vertentes grandes para explorar. Uma é a vertente de que falamos agora, esta questão econômica, esta questão mais ligado também a um certo questões de cidadania, de tudo isto, não? E no outro lado, esta vertente da arqueologia. E quando ouvi pela primeira vez o Daniel falar sobre esta temática, do ponto de vista destes aspectos econômicos, humanos, etc., fiquei muito, muito chocado. E também pensei, agora estamos minimamente sensibilizados acerca do plástico, o que não foi assim. É um tema não explorado nas médias, em todo lado, algumas tímidas consequências, etc. E as pessoas começam a ganhar alguma consciência, não? Mas este campo não está não está socialmente, não tem muita divulgação, não? Só em certos círculos, mas não socialmente. E também devia, não? E todas estas questões ligadas a isto, o Daniel apontou pesquisas para fazer e atividades para tomar, etc., não? Isto é uma das vertentes. Outra vertente, tenho também uma pergunta a fazer, é que, porque disse que esta ideia da arqueologia contemporânea à volta do lixo eletrônico, destes materiais, também foi discutido, controverso. E pode falar também um pouco sobre isto, sobre as suas experiências, das discussões, debates no meio dos arqueólogos? Eu diria que o mais imediato
E provavelmente já estão todos à espera que isto não é arqueologia. Portanto, isso Diz, o que elas dizem? ou seja, que um estudo neste sentido, embora tenha uma componente que se verifique como sendo arqueológica, não se pode classificar como sendo uma arqueologia per se. E isto não é um problema só de uma arqueologia do lixo eletrónico, é um problema da arqueologia contemporânea. Ahm, e isto não é de todo uma questão portuguesa, é uma questão de muitos países que não reconhecem a arqueologia contemporânea, reconhecem, por exemplo, uma arqueologia moderna. Ou seja, não, o limite é uma arqueologia moderna, e metem um limite temporal, e não se trata do que é certo e do que é errado. São perspectivas e dependem muito também da própria história da arqueologia de cada país, e depois percebe-se perfeitamente porque é que alguns países adotam a arqueologia industrial, outros adotam a arqueologia contemporânea, porque também tem que ver com os impactos que cada atividade tem no próprio país e nos interesses de cada país. Portanto, eu diria que o primeiro, a grande questão era se realmente se isto é visto como arqueologia ou não, e muitas vezes não o é. Outra vertente, depende mais do objeto em si, ou seja, não existe uma classificação, e se forem verificar, por exemplo, as leis europeias que definem lixo eletrónico não são completamente claras. Portanto, temos vários artefactos, se pudermos chamá-los assim, que são classificados em tipologias, por exemplo, os frigoríficos e os eletrodomésticos no geral. Eletrodomésticos pequenos são classificados com um certo tipo de tipologia, tal como as lâmpadas, que é o exemplo mais óbvio, mas depois temos outro tipo de artefactos que já não cabem nas definições que existem, e muito menos depois temos o lixo que é gerado, que muitas vezes, e como todos sabemos que trabalhamos com arqueologia, é um décimo, ou um vigésimo, ou um centésimo do que é o artefacto original, não é? E ele próprio não cai ali em nenhuma categoria. Portanto, há dois níveis, que é se isto é arqueologia por um lado, e pelo outro é a nível dos objetos. Se isto é um objeto, se isto se pode considerar lixo eletrónico porque tem uma parte eletrónica, ou se tem de se classificar como sendo pela via oficial ou não. Isto também não está propriamente resolvido. E as novas leis de gestão deste lixo, que, como saberão também, está muito ligado, como o Vítor referiu e bem, com questões económicas e, nomeadamente, das terras raras, que é algo que nunca deixámos de ouvir, mas estamos a ouvir novamente esse conceito a ressurgir, porque as terras raras são realmente o que faz com que tenhamos este tipo de artefactos eletrónicos. Os nossos telemóveis, por exemplo, dependem muito disso. Portanto, estas definições estão um bocado fluídas neste momento, e não é difícil, não é fácil, perceber o que é que exatamente estamos a falar. Portanto, eu diria que são essas dois problemas principais que agora se vai ter de começar a resolver também. Não sei se respondi muito bem, acho que não é propriamente uma resposta, porque também não a tenho propriamente, mas é a via do possível. Sim, sim, sim. Sim, a questão da arqueologia, quando a arqueologia era uma coisa sobre algo muito antigo, porquê? Provavelmente porque não estávamos preocupados com o recente, ou porque o recente era relativamente de mudança lenta, ou porque não convinha pensar muito no recente. Mas quando percebemos que as coisas têm consequências, podemos aproximar do presente e porque não atualmente. E se atualmente nós conhecemos dados mais concretos, porque vamos lá logo o mais depressa possível, pode ser como a arqueologia do futuro, que se volta a interessar por isto, passa a ter dados que são os de hoje, que lhe dão uma luz que na altura já não poderão obter, que é aquilo que nós vimos hoje. Portanto, acho que dois possíveis argumentos. Quer dizer, prepara o futuro. Prepara o futuro da arqueologia clássica, digamos. Sim.
Eu acho que um exemplo, e eu concordo muito com o que acabou de dizer, um exemplo muito expressivo é, por exemplo, o de Cornelius Oltorf, quando trabalha as estações nucleares. As estações nucleares, por exemplo, da Guerra Fria, ou o início dos anos 90, a transição para os anos 2000, de algumas estações nucleares que já não estão a funcionar. Descobre-se muitos problemas relacionados com segurança nuclear hoje com esses estudos. Portanto, literalmente estamos a preparar o futuro, porque se esse tipo de segurança, e nós já vimos o que é que está em causa com os desastres nucleares, o que é que estes tipos de estudos impactam, não é? Portanto, ao estudar essas estações nucleares, ao se fazer, e neste caso, um estudo mais antropológico até do que arqueológico, mas independentemente disso, realmente o que fica em causa é, ao explorar-se aquilo, estamos a prevenir um conjunto de situações que estão agora a acontecer e que vamos conseguir colmatar com isso. Portanto, para mim, esse é um argumento de essência, é um argumento fundamental. Sim. Mesmo que não se considere que isto é arqueologia, sem dúvida vai contribuir para a arqueologia mais Exato, clássica no futuro. Então, por que não a considerar como arqueologia? exato. Pois, sim, sim. Existem estudos também, por exemplo, eu estou-me a lembrar agora de um estudo que é de um sítio da Idade do Ferro, eu penso que seja, já não sei exatamente onde é, mas é um sítio da Idade do Ferro que é explorado através de uma arqueologia contemporânea do plástico. Porquê? Porque o plástico já está tão embrenhado nas camadas da Idade do Ferro que já se torna impossível estudar quimicamente aquelas camadas e mandar amostras para o laboratório sem se estudar os microplásticos que lá estão dentro. Portanto, isto é uma coisa que eu diria que é um segundo argumento, que é tudo isto pode já impactar nas nossas atividades. Se nós temos, e isto foi algo que eu trouxe a exemplo no Congresso de Arqueologia Contemporânea na Nova, se nós tivermos um frigorífico ou algo que seja ativamente tóxico, toda a nossa camada estratigráfica está contaminada. E a partir desse momento, todas as nossas análises químicas estão contaminadas também. Portanto, isso tem uma análise de estrôncio, se tem cádmio lá dentro, está extensamente contaminada e depois pode gerar problemas a nível arqueológico e de interpretação arqueológica. Portanto, lá está. Um segundo argumento seria que isto impacta-nos diretamente nos estudos que fazemos, se não tomarmos em consideração que isto são coisas ativas e que estão muito mais presentes no solo do que nós pensamos. Mais alguma questão, dúvida, comentário para ser colocada? Posso? Sim, Vamos. sim. O Daniel falou de uma palavra-chave que informa a arqueologia, ao que diz respeito, que é a estratigrafia. Eu, pronto, como na minha atividade como arquiteto, trabalho muito a ideia de palimpsesto, da cidade como constante adequação, raspagem. E eu, francamente, nestas questões da tecnologia, eu não vejo maior exemplo do que é um palimpsesto, que é o nosso disco diariamente, que é apagado. Não é? E eu não sei se ele será completamente apagado, se não haverá uma cloud Muitas obscura, vezes não o é. Muitas não vezes é? não o é. Isto é um grande tema e eu penso que a arqueologia tende mais à cloud do que à materialidade do disco, não é? Ou do minério, E, portanto, isto é um grande tema e eu agradeço, foi muito interessante ouvir esta sua apresentação que nos leva para esse plano, não é? Recentemente o Elon Musk disse que a humanidade é uma coisa obsoleta. Portanto, está tudo em aberto, não é? Não vamos ser pessimistas, nem entrar em distopias, mas há um risco, naturalmente, que temos, não é? Nesta ideia de que a máquina começa a ter afetos, começa a ter sentidos, começa a própria máquina a melhorar a máquina, não é? E, portanto, este palimpsesto começa a ser
cada vez mais uma cloud, não é? E, portanto, será que a arqueologia não estará em camadas imateriais cada vez mais? É um pouco essa a minha... Eu, E eu, obrigado. Eu diria que é precisamente essa a questão. Ou seja, nós partimos desta componente material, mas a realidade é que, e como disse nos slides sobre a memória digital, esta memória digital não se apaga. Houve um processo há relativamente pouco tempo sobre a lei do esquecimento em Espanha, em que um cidadão espanhol queria ser completamente retirado das fontes digitais como tendo feito a ação X. O próprio processo que foi levado a tribunal, e embora eu penso que tenha ganho o acesso ao esquecimento, teve o que coloquialmente se chama por o tiro pela culatra, em que o próprio processo é tão noticiado nas redes que se torna ele próprio novamente a entrada nas redes. Por isso, tudo isto leva-nos a um mundo que nós, se calhar, já não estamos tão habituados de que esta memória, que às vezes se pode ter a ideia que a memória digital é muito mais leve e que desaparece muito mais rápido, porque aquela fotografia é apagada ou aquele registro é apagado, não é assim de todo. É muito mais persistente e estará em servidores, em clouds, que se calhar daqui a algum tempo vão ser escavados e realmente encontramos as nossas fotos num servidor num país distante ou numa outra máquina diferente e depois conseguimos reconstruir, como falei há pouco, a nossa identidade digital, no fundo. Portanto, eu estou em completo acordo que tudo isto tem até camadas muito mais imateriais que partem destes artefactos que podem aparecer numa intervenção arqueológica de qualquer período neste momento. Portanto, podemos estar em meio urbano a escavar qualquer coisa e de repente temos um destes tipos de artefacto que está ao lado pode estar ao lado de um qualquer outro, de uma cronologia que seja muito mais distante. Portanto, isto já está tão imiscuído que se torna muito difícil na minha visão, de destrinçar com o contemporâneo. Eu recentemente li um texto nada científico, atenção, que nos dizia que os edifícios, as pedras, têm a capacidade de gravar os sons. Vamos imaginar que as catedrais góticas têm lá registados todas as conversas e todas as homilias e todas as vidas por que lá passaram, não é? Não sabemos, essa tecnologia um dia não conseguirá decifrar esses sons e a história, a história é sempre uma construção, não é? Isto, pronto, olhando para o passado dessa possibilidade. É material para science fiction, No mínimo. no mínimo. Hum. Sim, eu também acho que as ciências também se estão a aproximar umas das outras, aliás, não sei porque é que resistem tanto a afastar-se ou a manter-se afastadas. Isto é arqueologia, ou isto é história, ou isto é sociologia, ou arquitetura. Eu acho que há tantas ligações entre a atividade humana, também muito provavelmente as coisas vão ter que ser reorganizadas conceptualmente. Sim. Uhum. Acho que temos noção que esta temática tem tantos debates inerentes que podíamos seguir e retomar e não sei o quê. Não, é incrível, é mesmo incrível. Eu acho que vamos chegar mais ou menos ao fim da nossa conversa, se não há mais contributos. E eu agradeço muito, Daniel, para ter partilhado conosco todo este pensamento. E
como ela é muito jovem, vamos, com certeza, ter muito mais contributos interessantes no futuro, não é? Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite e Sim. por estarem aqui a ouvir e a debater este tema. Sim. Obrigada, até à próxima. Obrigado. Adeus.